Você mora aqui? Pelo que determina o inciso 2 do artigo 261 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sinop, requerer licença por 60 dias para tratar de assuntos particulares. Vereador Luiz Paulo da Gleba. Em virtude da licença do vereador Luiz Paulo da Gleba, convido o suplente, senhor Alan Vinícius Marca, para que se posicione na tribuna para prestar compromisso e tomar posse. Valeu. Galera, esse cara é um cu, né? Pô, tá desligado. Galera, esse cara é um cu, né? Pô, tá desligado. Eu tenho 60 anos de idade, estou na política há quase 40 anos. Tá? Eu nunca vi alguém com tanto carisma, com tanta capacidade de mobilização, com tanta empatia com a população, como o presidente Bolsonaro. Ele realmente é um fenômeno. Perdeu, né? Mas ele perdeu. Tem carisma, mas perdeu. Guilherme Boulos anti-vacina. É isso mesmo, produção? Pelo amor de Deus, né, gente? Nem esses patéticos acreditam nas fake news que eles propagam. E pra quem não tá entendendo nada, ó, é o seguinte, os bolsonaristas pegaram esse tweet aqui do Guilherme Boulos lá de 2018, onde ele diz o seguinte: governo Temer considera tornar a vacinação infantil obrigatória, ideia absurda que resultou em uma revolta popular no século passado. E aí, o Bolsonaro republicou adicionando o seguinte: Boulos era contra a vacinação infantil obrigatório em 2018. O que mudou de lá pra cá? Ou seja, usando aquela velha estratégia bolsonarista de tentar nivelar os seus opositores por baixo, já que eles não conseguem superá-los. Porque a essas alturas do campeonato, tentar emplacar a ideia de que o Guilherme Boulos é anti-vacina que nem eles, é uma piada. Se a gente terminar de ler o próprio tweet, a gente vai ver que ele fala o seguinte, ó: precisamos revogar a emenda constitucional de 95, ou seja, o teto de gastos, para garantir o abastecimento de vacinas e horários expedidos nas unidades de saúde e ampliar as campanhas de vacinação. Ou seja, no próprio tweet já deixa claro que ele não é negacionista, o que vai exigir um pouco mais da interpretação dos bolsonaristas do porquê que o Guilherme Boulos estava se opondo à ideia de tornar a vacinação infantil obrigatória. E a explicação é bem simples, ele se expressou mal, como ele mesmo já disse. Afinal, só um bipolar para começar um tweet sendo negacionista e terminar exigindo o fim do teto de gastos para comprar mais vacina e fazer mais campanha de vacinação. O que o Guilherme Boulos estava tentando dizer é que o governo Temer insistia numa política de sucateamento do SUS através do teto de gastos, enquanto tentava transferir integralmente a responsabilidade da vacinação para as famílias. Em outras palavras, o que seria inadmissível para o Guilherme Boulos é o governo querer obrigar as pessoas a se vacinarem sem garantir a condição mínima para elas fazerem isso. Pessoal, eu estou aqui no Alemão, a gente está esperando o presidente Lula. A gente teve um presidente, esse Bolsonaro, que só arrumava confusão. O Lula chega fazendo pelo povo, pessoal. Nós estamos aqui no Complexo do Alemão. Isso aqui era um galpão abandonado na Avenida Itaoca, perto de Itararé. O Lula vai construir aqui um Instituto Federal no Complexo do Alemão. Esse Instituto Federal é uma mistura de universidade e escola técnica. Você sabe que aqui o Lula já fez muito, tá? A quantidade de Minha Casa Minha Vida, a quantidade de obras que foram feitas aqui. Agora, trazer uma universidade pública, um Instituto Federal, para o Complexo do Alemão, é só um presidente como Lula, que tem sensibilidade, que é povo. Eu estou muito feliz, porque olha, o Lula está aqui há 2 dias. Ontem a gente foi para Magé, depois Belford Roxo, hoje já fomos no Parque Olímpico, lá em Curicica. Ele anunciou também que vai construir um Instituto Federal na Cidade de Deus. E estamos aqui no Complexo do Alemão. Em 2 dias, no Rio, o Lula já fez mais do que Bolsonaro em 4 anos. Utilidade pública. Para promover a saúde das pessoas, o governo criou um programa chamado Dignidade Menstrual. A cada 56 dias, mulheres entre 10 e 49 anos podem ir nas farmácias populares fazer a retirada de 40 absorventes. Para ter acesso, você precisa estar cadastrado no CadÚnico, vai no seu aplicativo do celular, baixa o Meu SUS Digital, entra com o seu portal Gov e vai em Dignidade Menstrual. Vai te abrir essa tela, você aperta em emitir autorização e ele vai aparecer aí esse documento
medicamento, te autorizando a fazer a retirada dos seus absorventes. É só você ir direto no balcão que os farmacêuticos vão te mostrar quais que estão disponíveis no programa e você pode escolher lá entre com abas, sem abas, cobertura seca, da forma que você utiliza aí o seu absorvente. Mulheres podem ficar tranquilas, pois o governo garante mais de 24 milhões de pessoas beneficiadas com esse programa. São 40 absorventes a cada 56 dias que nós temos direito. E nem todas as mulheres têm acesso a esse item importante na nossa saúde menstrual, então é importante que conseguimos compartilhar a informação. Prazer conhecer o presidente do Brasil. Amém. Mestre Ronaldo. Por que nós estamos fazendo isso? Eu sou obrigado a repetir as mesmas coisas, porque essas crianças nunca ouviram falar e estão ouvindo pela primeira vez. Então, se eu não convencê-los, eles, sabe, vai ser ruim. Então, eu tenho que convencê-los. E agora, trabalhar em fábrica. Mas em fábrica a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Então, tem que estudar. Todo mundo tem que estudar para que a gente aprenda o seguinte. E eu sempre conto a minha história. Sempre conto a minha história. A minha história, o que é? Eu sou filho de uma mulher que teve 12 filhos. O meu pai é pai de 26 filhos. Com 2 mulheres, 14 com a outra e 12 com a minha mãe. Tá? E a minha mãe criou 8 filhos sozinha. Nós chegamos aqui em São Paulo, em 1952, a gente descobriu que meu pai tinha uma outra mulher e já tinha um monte de filho. Aí a minha mãe não quis morar com ele alugou uma casa para minha mãe, alugou outra para outra mulher. E ele ia 2 dias na casa de uma, 2 dias na casa de outra. Um dia minha mãe se encheu o saco e falou, sabe de uma coisa? Eu vou embora com meus filhos. Pegou os 8 filhos, todos menores, e nós fomos morar num barraco. Sabe, ninguém tinha emprego, ninguém tinha nada, só tinha a coragem da minha mãe. Esses 8 filhos da minha mãe, eu fui o primeiro filho da minha mãe, eu sou o caçula. Eu sou o caçula. Eu fui o primeiro a ter um diploma primário. O primeiro. Depois eu fui o primeiro a ter um curso técnico. Por conta disso, eu fui o primeiro a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter uma casa própria. Eu fui o primeiro a ser presidente de um sindicato importante e o único a ser. Procurador, a gente já ouviu aqui o Bruno Brandão no começo da semana, agora há pouco o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, que é um dos autores desse pedido ao ministro Dias Toffoli. E com o senhor eu queria começar abordando essa relação com a ONG Transparência Internacional, que é um dos motivos um dos alvos ali do pedido do ministro Dias Toffoli para que seja investigada a relação da ONG com a força-tarefa da Lava Jato, que entre outros integrantes tinha o senhor. Qual era a relação da Transparência Internacional com a Lava Jato? Ela disse que não recebeu nenhum recurso, o Toffoli está pedindo para que isso seja investigado. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação dos senhores com o ano da operação. Já, André, só para colocar as coisas bem adequadamente. Na verdade, a investigação foi em razão da relação da Transparência Internacional com a Força-Tarefa Greenfield, não com a Força-Tarefa Lava Jato. Mas eu vou responder sobre isso e depois a gente pode conversar um pouco sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli. Em relação à Força-Tarefa da Lava Jato, que é onde eu trabalhei, existia um objetivo em comum, uma causa em comum, nutrida tanto pela Transparência Internacional como pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que era o combate à corrupção. É a causa de reduzir a corrupção, reduzir a impunidade no país, para com isso reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção, as mortes nas estradas, educação pobre, filas em hospitais e tantos outros problemas que a corrupção causa. Foi uma relação republicana, a Transparência Internacional nunca recebeu, nunca pediu e nunca houve qualquer aceno, promessa ou compromisso de transferência de valores para a Transparência Internacional ao longo de toda a história da Lava Jato, isso eu posso assegurar.